Bom, então vamos lá, pessoal. Dando uma continuidade ao que foi discutido na última aula, nós chegamos nesse resultado descrito nessa expressão e chamamos esse resultado de desigualdade de Clausius. Esse resultado em si nos diz que se esta integral cíclica for igual a zero, nós estamos nos referindo a um processo cíclico reversível. Se esta integral for menor do que zero, então os processos que envolvem o ciclo são irreversíveis. Vamos nos ater a processos reversíveis. Então, esta integral é igual a zero. Já como um primeiro comentário aqui, o que eu posso afirmar para vocês é que uma integral cíclica, ou seja, uma integral que me representa, que sai de um estado físico A, ocorre em processos e chega ao mesmo estado físico A, ser igual a zero, indica que a quantidade que ela representa deve se conservar. Então, a gente já pode afirmar aqui que esta integral está associada a uma grandeza, a uma quantidade que se conserva, se os processos que envolvem o ciclo são reversíveis. Ok? Beleza? De fato, outra característica importante que este resultado nos traz é uma coisa que chamamos de independência com a trajetória. Vocês já devem estar um pouco acostumados com isso quando vocês vão tratar o assunto mecânica. A gente sabe que forças conservativas realizam trabalho e que o trabalho realizado por forças conservativas independem da trajetória, ou seja, elas só dependem dos estados inicial e final, certo? Beleza? O trabalho realizado por uma força conservativa é igual a uma variação do estado energético final e o estado energético inicial. Uma integral cíclica do gênero faz já por si esta referência. Só que eu vou estar demonstrando para vocês. E no decorrer desta demonstração, nós vamos de fato chegar que nós vamos ter como conclusão de que esta integral ela está associada a uma função de estado que representa um estado de equilíbrio termodinâmico ao qual nós chamamos de entropia. Então vamos lá. Bom, pessoal, temos aqui um exemplo que vai me ajudar a conduzir ao resultado que eu quero. Tá? Vamos supor um sistema físico que inicialmente encontra-se sob um estado de equilíbrio termodinâmico A, e eu quero sair desse estado de equilíbrio termodinâmico A e ir até um estado, levar esse sistema físico até um estado de equilíbrio termodinâmico B e depois voltar ao estado de equilíbrio termodinâmico A. Tá ok? Então, para isso, eu estou utilizando os processos 1 e 2. Se esses processos são reversíveis, então é verdade a integral de Clausius igual a zero. Tá ok? Eu posso escrever. Por quê? Porque olha só, o que a gente vai supor aqui? Ó? Meu sistema físico está sobre o estado de equilíbrio termodinâmico A. Por exemplo, toma o processo 1 e vai até o estado de equilíbrio termodinâmico B. Em seguida, volta a A, tomando o trajeto pelo processo 2. Tá ok? Completei o ciclo. Então, se os processos 1 e 2 são reversíveis, então é verdade que a integral cíclica, ou seja, a integral de A até A, de D' Q sobre T, tem que ser igual a zero, se os processos são reversíveis. Só que percebam que o que está acontecendo aqui? Eu tenho dois processos distintos,
certo? Eu saio de A e vou até B pelo processo 1, saio de B e volto a A pelo processo 2. Então eu posso quebrar essa integral em duas, como está mostrando aqui esse quadro, certo? Então olha só, na primeira integral eu saio de A e vou até B pelo caminho 1, mais a segunda integral onde eu saio de B e vou até A pelo caminho 2. E isso tem que ser igual a zero, porque eu estou fechando o ciclo e os meus processos são reversíveis. Beleza? Agora, vejam só. Se o caminho 2 é um processo, se o processo 2 é um processo de fato reversível, então eu posso, como está mostrando no quadro de baixo aqui, inverter os limites de integral. Ou seja, eu só estou pegando aqui, eu posso sair, por esse caminho 2, pelo processo 2, eu posso sair de B e chegar a A, e o inverso também é verdadeiro. Eu posso sair de A e chegar a B. Então, eu posso inverter esse limite de integração tranquilamente. Afinal de contas, o processo é reversível. Só que para manter a igualdade dessa equação, para manter a equação propriamente dita, eu vou colocar esse sinalzinho de menos aí, como vocês estão vendo. Tá ok? Ou seja, inverti os limites de integração e coloquei um sinalzinho de menos para garantir a igualdade. Certo? E toda essa equação continua sendo igual a zero. Como vocês podem ver mais à direita, isso me conduz ao seguinte resultado. A integral de A até B pelo caminho 1 tem que ser igual à integral de A até B pelo caminho 2, se os processos são reversíveis. Ou seja, o que esse resultado está me dizendo? Está me dizendo que está me mostrando uma independência com a trajetória. Ou seja, eu tenho, como eu já comentei com vocês, esta integral, ela está associada a uma determinada quantidade. E o que eu estou dizendo para vocês é que essa determinada quantidade, ela independe da trajetória. Isso está associado a um princípio de conservação, mas vamos ser um pouquinho mais claro aqui. De fato, o que essa integral me mostra, basicamente, é uma variação. Óbvio, ela representa uma variação, a variação de alguma coisa. Afinal de contas, eu estou saindo de um estado A e indo até um estado B. E, de fato, ela me representa uma variação de uma quantidade termodinâmica que representa o estado físico em A e representa o estado físico em B. Tá ok? Beleza? Então, esta variação desta grandeza física, que nós vamos chamar de entropia, esta variação desta grandeza física, se os processos são reversíveis, independem da trajetória, independem dos processos assumidos para eu sair de A e chegar até B. Basicamente é isso que está me dizendo essa igualdade. De fato, pessoal, esse resultado nos conduz a uma ideia de uma nova função de estado que só depende, que representa os estados físicos em cada um dos pontos no diagrama de Clapeyron. Tá ok? Vamos mostrar quem é esse carinha. Eu já disse, na verdade, quem é esse carinha, mas vamos mostrar esse resultado no próximo slide. E aí está o resultado que eu já estou anunciando há um bom tempo. Certo? A integral de Clausius, indo de A até B, é igual à variação de uma grandeza associada a uma função de estado que nós conhecemos como entropia. Por que função de estado? Porque a entropia é uma grandeza que representa um estado de equilíbrio termodinâmico do sistema, assim como energia interna. A entropia me caracteriza, é uma grandeza que caracteriza o meu sistema físico. Tá ok? Então, essa integral indo de A até B me representa essa variação de entropia, da quantidade entropia. E como vocês podem perceber, se os processos forem do tipo reversíveis, a variação da entropia depende somente dos estados
final e inicial, tá ok? Assim como acontecia no caso ali da energia interna, beleza? Então vamos continuar que tem bastante coisa para discutir ainda. Uma coisa importante que eu quero que vocês notem é que vocês agora conhecendo a expressão, a integral de Clausius e sabendo que isso está associada à variação dessa função de estado, ao qual nós chamamos de entropia, quero que vocês percebam o seguinte. Tomemos uma adiabática como mostra essa figurinha bem precária aí. Tomemos essa adiabática. Vocês sabem que numa adiabática não ocorre processos de troca de calor, certo? Nós sabemos que, tomada a integral de Clausius, a gente sabe que se não houver trocas de calor no decorrer do processo, eu tenho um processo, vou fazer a integral de Clausius, se não houver trocas de calor, consequentemente, o que acontece? Aquela integral deve ser igual a zero, porque ela depende, ela tem um diferencial inexato ali de linha Q, ela depende, tem que haver uma variação, tem que haver trocas de calor no decorrer do processo. Se não houver, a integral de Clausius é igual a zero. E, consequentemente, a entropia, a variação de entropia também é igual a zero. O que significa dizer que a variação da entropia entre o estado A e o estado B é igual a zero? Basicamente, eu estou dizendo que os estados A e os estados B, estados esses que são atravessados pela adiabática representada, têm mesma entropia. São estados termodinâmicos de mesma entropia. De fato, qualquer estado de equilíbrio termodinâmico representado por uma adiabática tem mesma entropia. O que isso significa? Significa que, sob uma adiabática, a entropia é constante, a entropia se conserva. Por isso que nós podemos chamar adiabáticas, curvas adiabáticas também de exentrópicas. Tá ok? Beleza? Vamos continuar discutindo coisinhas aí. Bom, vamos concluir essa videoaula por aqui, fazer essa videoaula bem curtinha para vocês basicamente pegarem e pensarem um pouco a esses respeitos aí. E na aula a gente vai discutir, depois de ter discutido a primeira videoaula, depois de ter discutido essa pequena segunda videoaula, de ter discutido também os planos de ensino que vocês fizeram, vocês terem me entregue tudo que vocês têm que me entregar, vamos discutir, vamos discutir um pouquinho a respeito de um tópico bastante importante, que é o tópico do princípio do aumento da entropia e como é que isso está relacionado com a segunda lei da termodinâmica. Tá ok? E é isso aí. Então até amanhã. Tchau.